Olá, queridos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para mais uma vez, motivado pelo nosso Deus a trazer uma reflexão da Santa Palavra do Senhor para o seu coração. Para isso, eu gostaria de lhe convidar a meditar sobre o texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13. A Palavra do Senhor ali nos diz da seguinte forma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Barack Obama, durante a sua campanha política e também durante os seus anos de governo dos Estados Unidos, ele tinha uma frase, um slogan que era certamente um dos bordões mais conhecidos durante o ano de 2009 a 2017. E essa frase era a seguinte: sim, nós podemos. Isso consequentemente levou indivíduos a saírem pelas ruas, a saírem pelos lugares onde andavam, afirmando o seguinte: sim, eu posso. Não há problema nenhum em fazer essa afirmação, não há problema nenhum em acreditar no que diz esse lema. O problema existe quando nós afirmamos que podemos fazer determinadas coisas, quando na verdade nós não temos condições de fazermos isso, ou não temos forças para alcançarmos isso. Como fica, por exemplo, quando nós afirmamos que queremos ou que podemos ficar ricos, e na verdade nós não temos condições para enriquecermos. É bem verdade que talvez quando o Obama cunhou essa frase ou esse lema durante a sua campanha do seu governo, ele tinha também como objetivo colocar a responsabilidade unicamente sobre o indivíduo. Porque de uma coisa nós sabemos: se você diz para outra pessoa que ela pode, e de repente ela corre atrás da realização do seu sonho e ela não consegue, você pode chegar para ela depois e dizer: a culpa foi sua, unicamente sua. Então perceba a responsabilidade que é colocada sobre os ombros daqueles que falam essa frase de forma vazia, de forma impensada. No cenário religioso, esse conceito de que nós podemos ganhou muita força a partir de uma teologia chamada de confissão positiva. A confissão positiva nada mais é do que aquele conceito, aquela ideia de que você tem direito às coisas, que você tem direito à cura, por exemplo, que você tem direito à prosperidade, que você tem direito a uma vida confortável. Afinal de contas, dizem os teólogos defensores dessa teologia, você é filho de Deus. E você pode exigir de Deus aquilo que é seu por direito, já que você é filho dele. Esse conceito ganhou mais força ainda a partir do momento que os teólogos que advogam essa ideia fizeram uma distinção dos termos gregos logos e rema. Logos e rema são os dois termos gregos que, quando traduzido para a nossa língua, dá a ideia de palavra. Para os teólogos defensores desse pensamento, logos é a palavra escrita, é a palavra de Deus, são os 66 livros que nós temos. E rema, por sua vez, é a palavra falada, é aquilo que lhe autoriza a dizer, a afirmar as coisas, a determinar. E muitas vezes determinar no nome de Jesus que você vai ser isso ou aquilo. E é como se, uma vez que você determinasse ou falasse em nome de Jesus, as coisas tivessem por obrigação de acontecer e de vir ao seu encontro, exatamente, simplesmente por causa da afirmação que você fez. O fato é que essa ideia não recebe fundamento na palavra do Senhor. Não há suporte na palavra do Senhor para que se faça uma distinção entre os dois termos gregos. O que nós podemos concluir é que esses dois termos, eles são simplesmente sinônimos, que quando traduzidos para a nossa língua são traduzidos como palavra. E a Bíblia, quando usa esses dois termos, está simplesmente se referindo a uma única coisa, ou seja, a palavra do Senhor. Essa ideia é bem semelhante àquela ideia que aparece nos contos de fada, por exemplo, quando alguém usa a varinha mágica. Na Cinderela, por exemplo, a fada madrinha é aquela que utiliza a varinha mágica para ajudar a Cinderela a realizar seus sonhos, realizar os seus desejos. Mas na vida real, conforme nós sabemos,
não existe a varinha mágica. No texto que nós lemos, ou o texto que nós lemos, ele tem sido muito mal compreendido, muito mal interpretado e tem sido utilizado inclusive para fundamentar essa ideia de que em Cristo nós podemos tudo, nós podemos alcançar e realizar todos os nossos desejos. É bem verdade que quando Paulo escreveu essas palavras, quando Paulo escreveu esse texto, Paulo não tinha como objetivo fundamentar esse pensamento, trazer para nós essa ideia de que somos super-homens e que em Cristo nós podemos todas as coisas. Para quem gosta de boxe, deve lembrar do ano de 1996. Foi exatamente naquele ano que aconteceu o primeiro confronto entre Evander Holyfield e Mike Tyson. Dois grandes lutadores. É bem verdade que o Tyson era a estrela, era o campeão, era o imbatível. E o outro era simplesmente uma zebra, alguém que tinha entrado no caminho, alguém que tinha caído de paraquedas. Aquela luta foi vencida por aquele que ninguém acreditava. Aquele campeão foi superado por aquele outro que dificilmente venceria aquela luta na concepção dos espectadores. O fato é que depois que Holyfield ganhou a luta, ele saiu estampando esse versículo numa camiseta que ele estava utilizando. E o versículo era exatamente esse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, dizem alguns especialistas que quando ele entrou no ringue, ele já foi citando esse versículo. Isso inspirado e motivado pela sua academia, pelo lugar onde ele treinava, que tinha em uma das plataformas exatamente esse versículo escrito. O fato é que aquele lutador não venceu aquela luta simplesmente por proferir ou por citar esse verso. Ele venceu aquela luta porque treinou, venceu aquela luta também por confiar em Deus, mas não foi simplesmente por citar esse verso de forma vazia que a vitória veio. Muitos acreditam que ele venceu aquela luta por causa da afirmação que ele fez do verso, mas de fato não foi. O que Paulo então quer dizer? O que ele quis dizer quando ele escreveu estas palavras? Levando em consideração o que se encontra no verso 12, ou seja, o verso anterior, nós vamos perceber que quando Paulo escreveu esse verso, ele estava pensando em privações. Ele estava pensando exatamente na situação de dificuldades pela qual ele passava. Ele estava passando por sofrimentos, por adversidades. No verso anterior ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, porque ele já teve fartura na vida, ele já teve riqueza, mas ele também passou por muitas privações, inclusive naquele momento, por estar preso. Ele estava privado de muitos bens, de muitos confortos. Aí ele diz para os seus leitores: não se preocupem, porque em Cristo, Ele que me fortalece, eu posso passar por essas privações, eu posso passar por essas dificuldades. Dificilmente nós vamos encontrar alguém utilizando esse verso dentro do seu devido contexto, dentro de um contexto de adversidade. Normalmente as pessoas vão utilizar esse verso para atrair ou para imaginar e até mesmo encenar um cenário de vitória. Só que não foi nesse contexto em que o verso foi escrito. Dito isto, eu lhe convido a refletir comigo da seguinte forma: talvez você está sendo enganado pela confissão positiva. Talvez disseram para você que você pode tudo, que você consegue tudo aquilo que você quiser e que suas palavras têm poder. Já ouvi isso muitas vezes. Mas quando você foi operacionalizar isso que as pessoas ensinaram para você, você percebeu que há uma inconsistência, ou seja, não é possível. Não é possível colocar isso em prática. Observe o seguinte: a culpa não é sua, talvez a culpa é de quem lhe ensinou dessa forma. Mas hoje você está tendo a oportunidade de aprender realmente aquilo que o verso diz para nós, aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer para nós. Talvez você esteja no outro extremo. Talvez você esteja passando por adversidades. Talvez o vento esteja soprando contra você, esteja lhe empurrando para baixo. Você quer andar, mas os vendavais não deixam, as tempestades não permitem, não lhe dão trégua. E eu queria convidar você para repousar em Cristo,
que é aquele que lhe fortalece. Eu sei que você talvez esteja cansado, principalmente no momento que nós estamos enfrentando. O momento que nós enfrentamos é muito tenso, é difícil, é preocupante e ele talvez traga cansaço para todos nós. Queria lhe convidar a descansar em Cristo, a colocar Cristo à frente da sua vida, porque com Ele sendo o seu suporte, aí sim você pode todas as coisas que eu falo, as dificuldades pelas quais você está passando, elas simplesmente vão ser superadas se essa for a vontade de Deus, se Cristo estiver ao seu lado. Que Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.